Os preparativos para a implosão da Fonte Nova estão em fase final. Há uma preocupação em especial com o destino dos moradores de rua que vivem no entorno do estádio. Para as famílias que vivem na região, estão sendo distribuídas cartilhas. O material traz orientações quanto aos procedimentos a serem adotados durante a implosão, marcada para o dia 29 de agosto. Da antiga Fonte Nova, pouco ainda resta, apenas o campo e o anel superior. É justamente nesta estrutura que os trabalhos estão concentrados. Os operários e técnicos preparam o local para a implosão no próximo dia 29. Nas colunas e pilares que sustentam as arquibancadas estão sendo colocadas telas metálicas e mantas com tecido especial. Ela oferece uma condição de resistência muito grande, praticamente eliminando a figura do lançamento de fragmentos, garantindo a segurança das pessoas que já estarão numa condição segura. O trabalho precisa ser ágil, afinal são 194 pilares e colunas e tudo tem que estar pronto a uma semana antes da implosão. Além dos cuidados preventivos com a estrutura da antiga Fonte Nova, também existe a preocupação com o que está ao entorno do estádio. Por isso, várias medidas estão sendo tomadas em relação a imóveis, monumentos e estruturas em um raio de 250 metros do local da implosão. Retirando as pessoas daquelas áreas consideradas de risco, tá? Mesmo numa eventual possibilidade remota de que algum lançamento ocorra. Então, com todos esses procedimentos, a gente fica muito tranquilo quanto ao trabalho. Da janela de casa, Luciano, que é vizinho do estádio há 27 anos, observa toda a obra. Ele conta que técnicos já fizeram a avaliação do imóvel e passaram as orientações para o dia da implosão. No dia 29, a partir de 7 da manhã, a gente sai de casa, vai lá para o centro de convivência, que eles vão separar, que vai ser o Colégio Central. E aí vamos aguardar ocorrer a implosão, passar a poeira e depois disso é que a gente volta para casa. O projeto prevê também a relocação e assistência das pessoas em situação de rua que insistem em permanecer no local. Muitos deles têm, inclusive, imóvel alugado, mas às vezes em alguns períodos do dia ou alguns dias permanecem nas ruas, né, alegando que, inclusive, é de lá que tira seus sustentos. A Justiça condenou a Confederação Brasileira de Futebol a pagar indenização por danos morais a 2 torcedores baianos. Eles se sentiram ofendidos pelo técnico da seleção brasileira, Dunga, ex-técnico, na verdade. O caso aconteceu durante o jogo Brasil e Chile em setembro do ano passado, no estádio de Pituaçu, aqui em Salvador. Dunga teria ofendido a torcida. Nas ruas da capital baiana, a população aprovou a decisão da Justiça em condenar a CBF a indenizar em mais de R$20 mil 2 torcedores de Salvador. Justíssimo. E a de convir, né, ele não agiu corretamente aqui. Como é que ofende a pessoa? Ele está lá para ficar xingando ninguém? Ele está lá para dirigir a seleção e não para ofender ninguém. Durante o jogo entre a seleção brasileira e o Chile, em setembro do ano passado, no estádio de Pituaçu, o técnico Dunga teria ofendido a torcida com palavras e gestos obscenos. O treinador teria se irritado porque os torcedores reclamaram da retirada de Robinho da partida. O Brasil ganhou de 4-2, mas os torcedores não saíram nada satisfeitos com o comportamento de Dunga. 2 deles entraram com uma ação na justiça por danos morais. A sentença foi assinada pela juíza Luizlinda Valoar. Na decisão, ela alegou o mau exemplo e a falta de equilíbrio emocional do técnico, além da falta de respeito com os espectadores que foram ao estádio de Pituaçu. De acordo com o advogado que defendeu os torcedores, essa é a primeira ação baseada no Estatuto do Torcedor. A iniciativa teria sido para servir de exemplo e evitar atitudes semelhantes. O fito maior é coibir esse tipo de ato, entendeu? Até porque o valor é simbólico para a CBF, que é uma instituição grandiosa e milionária, para que esse tipo de situação deixe de ocorrer nos estádios de futebol, deixe de ocorrer em espetáculos ou situações similares. Agora a gente fala de Campeonato Brasileiro. Vitória joga no domingo contra o Vasco no Rio de Janeiro pela Série A. Ramon Menezes, com dores na panturrilha, está fora do jogo. Assim, Bida deve continuar no time, com Melkson armando as jogadas. O goleiro Viafra, também machucado, é outro desfalque, sendo substituído por Lee.
E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta amanhã o Asa de Arapiraca fora de casa. O time viajou hoje à tarde, mas antes do embarque, o tricolor fez um último treino. A equipe treinada por Renato Gaúcho deve entrar desfalcada apenas do lateral direito Arilton, que está machucado. Fernando retorna de suspensão, mas deve permanecer no banco de reservas, já que René assumiu a vaga de goleiro titular. O Bahia está pronto para recuperar os pontos perdidos na última rodada contra o Figueirense em Pituaçu. O volante Bruno Otávio está ansioso com a estreia pelo tricolor na Série B. Por mim, eu já teria chegado pronto para jogar já. Poderia ter sido um risco para mim, né? A parte fisiológica, física. Então, eles me seguraram, me deram uma estrutura legal, além do que eu já tive no Corinthians. Então, eles estão tão confiantes assim como eu. E não se esqueça, amanhã tem novidade na tela da TV Itapuã Rede Record. É a estreia do Esporte Record, agora aos sábados. O programa traz os destaques da semana e reportagens especiais. Não perca, amanhã ao meio-dia. Ainda nessa edição, superpopulação de cães abandonados nas ruas de Salvador. E ainda, tiroteio na Federação acaba com 4 homens mortos. Bahia Record. Oferecimento Vega, uma empresa amiga da sua cidade. Reginaldo,